Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira santa. Estamos nestes dias vivenciando e fazendo memória daquela última semana que Jesus esteve no meio do seu povo de modo visível, de modo palpável, tocável, caminhando para a sua paixão. Que nós possamos realmente aproveitar cada momento dessa semana, colocando na nossa vida os frutos da paixão de Cristo, permitindo que realmente sejamos transformados pela verdade da sua Páscoa, para rezarmos melhor e abrirmos os nossos ouvidos interiores e exteriores, para melhor escutar a palavra de Deus e a palavra da Igreja. Rezemos clamando a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 30 de março, meu irmão, minha irmã, terça-feira da Semana Santa, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São João. O texto do Evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. João 13, de 21 a 33, de 36 a 38. Ouçamos atentamente, com piedade, essa palavra de Deus, que hoje vem ser luz, iluminando nossa caminhada, iluminando a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu:
é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje, no Evangelho, mais uma vez, nós vemos 2 personagens que mostram exatamente aquilo que não deve ser um cristão. As 2 personagens são Judas e Pedro. Judas que representa a traição, e Pedro que aqui representa a negação. 2 atitudes que devem ser banidas da nossa presença. 2 atitudes que não podem jamais penetrar o nosso coração. Judas, o traidor. Pedro, o negador. Como pode alguém trair com tanta maldade o Senhor da vida? Como pode o egoísmo falar tão alto a ponto de vender o próprio mestre? É a pergunta que talvez poderíamos fazer hoje também, porque o coração de Judas continua batendo no coração de muitos homens e mulheres do nosso tempo, que vivem de traições, de enganos, de mentiras, que vivem afastados da graça de Deus, porque escolheram prejudicar o outro ou a outra pela traição. Esposos que traem esposas, esposas que traem esposos, pais que traem os filhos, filhos que traem os pais, irmãos de comunidade que traem uns aos outros, e muitos que às vezes até aparentemente buscam a Deus, mas o coração está cheio de traições.
O coração de Judas bate no coração de muitos hoje também. Mas a outra atitude é a de Pedro, que não é menos grave do que esta. Jesus prediz no evangelho de hoje que antes que o galo cante, Pedro o trairá, ou melhor, o negará 3 vezes. Envergonhar-se de Cristo. Negar a Cristo, irmãos, é negar o evangelho. Negar a Cristo é fazer o contrário do evangelho. Negar a Cristo é não saber partilhar o pão, por exemplo. Negar a Cristo é não saber perdoar, é não querer viver a misericórdia. Negar a Cristo é viver de aparências. Negar a Cristo é envergonhar-se do Senhor, a ponto de não querer viver como Ele ensinou. O coração de Pedro, aquele coração ainda não convertido, do negador, ainda bate no coração de muitos no nosso tempo, que não vivem o evangelho, que não procuram fazer a vontade de Deus, que se satisfazem em buscar seus próprios interesses e não os do evangelho. Oxalá não tenhamos em nós nenhuma dessas atitudes. Que Jesus nos ajude a não termos em nós nem atitude de traição, em hipótese alguma, em situação nenhuma, com pessoa alguma, e nem atitude de negação. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá